Eu quero relembrar a você que esse livro preciosíssimo, o livro Orientação da Criança, esse que eu tenho em minhas mãos, pode ser encontrado em cpb.com.br, cpb.com.br, que aparece aqui na tela. Esse livro não é um livro para ser lido rápido, é um livro para ser mastigado, digerido, sublinhado. Se você é um pai ou uma mãe que está criando os seus filhos sozinho, Deus será o seu companheiro na criação dos filhos. Esse livro vai lhe ser de uma ajuda muito grande. Leia esse livro. Se vocês têm a bênção de estar criando os filhos como um casal, leiam juntos esse livro. Quem sabe, meia página, uma página por dia. Nós o lemos assim na nossa casa. A Mari e eu procuramos ler uma página por dia, no dia que estávamos com muita pressa, um parágrafo só por dia. O nosso livro original, esse já é outro, já acabou se rasgando porque nós o lemos tanto, sublinhamos tanto, que já não é mais possível usar e nem trazer aqui para mostrar para você. Então, enfim, eu recomendo realmente que você leia esse livro. A autora, eu creio que foi inspirada por Deus a escrever essas coisas, porque elas têm sido de grande benefício para várias gerações de cristãos que querem ordenar a sua família para buscar a Deus e para se prepararem para a volta de Jesus. Então, um outro texto que eu achei muito interessante está na página 518, neste capítulo que fala sobre o poder da oração, ou seja, o poder do culto, da oração em família, do culto da família. Ela diz assim: não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Não me sinto segura em tal casa uma noite sequer. E não fosse a esperança de ajudar os pais a reconhecerem sua necessidade e sua triste negligência, e eu ali não permaneceria. E os filhos desse tipo de casa mostram o resultado dessa negligência dos pais, porque não têm o temor de Deus. Alguns elementos são importantes para mim nesse texto. Quando numa casa não existe culto da família, geralmente os filhos mostram o resultado desta negligência dos pais, porque os filhos não têm o temor de Deus. Mas outra coisa interessante que me chama a atenção nesse texto é que a autora desse texto diz que quando ela precisava visitar uma casa e ela percebia que nessa casa não havia culto da família, ela não se sentia segura nesta casa. E por ela, não ficaria nem uma noite sequer, a não ser pela esperança de ajudar esses pais a compreenderem qual era o seu papel em relação aos filhos, em relação a eles mesmos. E por que ela se sentia insegura? Porque nós sabemos que existem agências e agentes espirituais que estão envolvidos no grande conflito. De um lado, os anjos do bem. Do outro lado, os anjos do inimigo de Deus. Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, verso 12. Ele diz: a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra as potestades espirituais do mal neste mundo tenebroso. E quando nós temos noção e compreensão deste grande conflito, nós vamos desempenhar o nosso papel nesse grande conflito. Nós vamos convidar a Deus para a nossa casa. Então o culto da família, ele é um convite que a família cristã, que a família que quer pôr a Deus em primeiro lugar, faz para que Deus venha e tome controle da casa. Algumas pessoas dizem: mas escuta, será que Deus já não sabe o que eu quero? Eu preciso pedir de maneira formal? Precisa, eu preciso pedir, porque o meu pedido diário, e o pedido que eu fiz ontem não serve para hoje, o meu pedido diário é uma autorização para que Deus tome controle das dinâmicas, das rotinas, das ações, das reações, das palavras, né, das intenções da minha casa. Porque se eu não digo isto, o inimigo acusa Deus de estar tomando posse de algo que não lhe foi concedido. O inimigo de Deus diz: como que o senhor está entrando nessa casa? Como que o senhor está influenciando esse casamento se esse casal não pediu a sua presença? Se essa pessoa não pediu a sua presença? Então, o culto da família é um momento em que formalmente, cada dia, pela manhã e pela noite, pela tardinha,
uma família vai à presença de Deus. Família é família. Família não são pessoas, não são indivíduos apenas isolados. Família é todo mundo junto. Todos vão à presença de Deus e dizem: meu Deus, nós queremos a tua bênção na nossa casa. Isto é o culto da família. Então, esta casa acaba sendo controlada, ela se torna controlada pelos anjos de luz, pelos anjos de Deus. Quando a gente não entrega a casa para Deus, quando a gente não dedica a casa para Deus, a cada manhã, a cada tarde, então um outro poder vagarosamente começa, e às vezes não tão vagarosamente assim, começa a tomar controle dessa casa. E nós podemos ver isso de maneira muito evidente em muitas experiências da nossa vida, da vida de casas, de famílias que nós conhecemos. Quem que está controlando a minha casa? Quem que controla a vida da minha casa, a economia da minha casa, as relações da minha casa, as dinâmicas, as estruturas da minha casa, né? As rotinas da minha casa? Dediquei estas coisas todas para Deus ou tem um outro poder que está controlando isto, trazendo dissensão, trazendo conflito, trazendo traição, trazendo tantas coisas inapropriadas para dentro dessa casa? Quando eu busco a Deus, eu preciso também lembrar que não posso estar buscando as coisas que são do inimigo de Deus. Então, que tipo de entretenimento nós buscamos na nossa casa? Que tipo de músicas nós ouvimos na nossa casa? Que tipo de filmes vemos na nossa casa? Que tipo de comida comemos na nossa casa? É comida para viver ou é comida para morrer? É comida para deixar o cérebro mais claro para ouvir a voz de Deus? Ou é uma comida cheia de estimulantes, de cafeína ou de outras coisas que estimulam o cérebro num sentido que não facilita a ouvir a voz de Deus? Essas coisas eu preciso pensar e tomar decisões e voltar a direção da minha casa para a busca de Deus. Mas tem um outro texto, que a pergunta que eu faço é: quem é o responsável pelo culto da família? Muito bem, nós vamos fazer o culto, vamos decidir realizar o culto da família em casa. Vamos fazer, mas todo mundo fica dormindo, ninguém acorda. Quando a gente vê, deu a hora de sair para o trabalho e o culto não foi feito. Então, quem é o responsável? Existe alguém responsável? Sim, existe. A Bíblia fala do homem como sacerdote da casa. A Bíblia fala do homem como cabeça da casa. Nós vamos ter outros programas para falar sobre isso. Mulheres, não se assustem, porque ser o cabeça da casa dá mais trabalho do que privilégios. Nós vamos compreender isso em programas futuros. Dá muito trabalho, é uma vida de sacrifício, é uma vida de serviço da parte do homem e não tanto de privilégios. E a gente vai aprender em programas posteriores que ser o cabeça da casa para o homem não significa que ele pode dizer para a esposa: mulher, venha trazer o chinelo, bota o chinelo aqui no meu pé, quero comida agora, nessa hora. Não é para isso que o homem é a cabeça. Deus estabeleceu o homem como líder da casa para questões espirituais e, na ausência dele, a esposa. E se você, esposa, é casada com um homem que não assumiu a liderança espiritual, que deixou aí um vácuo na liderança espiritual, Deus chama você para assumir essa liderança. Como Deus chamou profetisas, como Deus chamou Uda, como Deus chamou Débora lá no passado. Normalmente a liderança espiritual Deus colocou sobre os homens, mas há momentos em que Deus chama mulheres. Quem sabe Deus está chamando a você? Então assuma o seu papel de líder espiritual da casa. Alguém precisa liderar. Mas o programa normal de Deus, da palavra de Deus, e a gente conta isso lá em Efésios, Deus colocando o marido como cabeça da casa. Marido para amar, mas ser o cabeça, ser o líder, não para vantagem própria, não para falar alto em casa, não para querer que toda a casa lhe sirva, senão para servir a casa, como Cristo é o cabeça da igreja e não veio para ser servido, mas veio para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o marido assume a liderança espiritual da casa com brandura, com amor, com carinho,
mas alguém precisa liderar. Alguém precisa acordar antes, alguém precisa se levantar, alguém precisa organizar a casa para o culto da família, senão não vai haver culto. E esse texto aqui na página 519 diz, do livro Orientação da Criança, claro, diz que o pai, como sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus, claro, uma linguagem figurada, o sacrifício da manhã e da tarde, como acontecia lá em Israel, como acontecia com os patriarcas realizavam culto, Abraão fazia culto, havia o altar, diariamente era oferecido o sacrifício, toda a família se reunia, não só a família, todos que habitavam com ele se reuniam. Então o pai, como sacerdote, deponha no altar de Deus o sacrifício, enquanto a esposa e filhos se unem em oração e louvor. Em uma casa tal, diz o texto, Jesus gostará de demorar. Claro, uma casa em que Deus é buscado, uma casa em que Deus é honrado, uma casa que não acorda para trabalhar, uma casa que não acorda para estudar, uma casa que não acorda para se divertir, mas uma casa que sai da cama, que se levanta, que se ergue em busca de Deus, buscando ao Senhor, uma casa que educa os filhos para a eternidade, que educa para buscarem a Deus, que desenvolve hábitos, rotinas de busca de Deus. Ela diz, quais os melhores horários? E o texto diz aqui, em cada família acendam ao céu orações, tanto de manhã quanto na hora fresca do pôr do sol. Este é o plano de Deus, 2 vezes ao dia, uma paradinha curta. No próximo programa a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o culto da família, outras dicas sobre o culto da família, mas eu já vou adiantar para você que o culto da família deve ser algo muito curto, muito pontual. Lá na nossa casa nós temos o alvo de fazer o culto em 5 minutos, todos os dias, regularidade, pela manhã, pela tarde. Como seria sua casa se nela houvesse o culto da família? A promessa de Deus é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus lhe abençoe. Nos vemos no próximo programa. Até lá.